Continuidade aos nossos cadernos de inteligência artificial. Ainda estamos trabalhando em cima do Prolog e nas próximas 2 aulas ou 3, nas próximas aulas a gente vai continuar ainda sobre esse assunto. Vamos agora ver alguns aspectos importantes do Prolog antes da gente ver uma aplicação prática, que afinal de contas, inteligência artificial é muito mais do que Prolog. O Prolog é apenas uma ferramenta para a inteligência artificial. Então nós vamos ver mais algumas coisas sobre o Prolog como ferramenta para IA e a seguir no outro vídeo nós veremos uma aplicação. Então sem mais delongas, vamos lá. Então vamos ver agora mais alguns recursos do Prolog. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer é: nós sabemos todos que a recursão ela exige muito da máquina, exige memória, exige uma pilha de recursão razoável. Então é possível, de alguma forma, a gente diminuir a recursividade do Prolog. Eu preciso trabalhar um pouco de forma interativa, diminuir, digamos assim, os recursos de recursividade que o Prolog exige. Então a pergunta que eu fiz: é possível usar o Prolog de forma interativa? Então a resposta é sim. Nós vamos ver aqui a função fatorial implementada na forma de um predicado em lógica de primeira ordem. Então nós temos aqui a função fatorial totalmente recursiva. Nós vemos aqui fatorial de n é f, ou seja, nós temos n como entrada, f como saída. Primeira coisa, o n tem que ser maior que 0. Né? A partir do n nós calculamos um valor chamado n1, que é n menos 1. Então é outra unificação que tem que ser feita, outro casamento que tem que ser feito pelo Prolog, para falarmos em linguagem mais de lógica. Então, a seguir nós calculamos o fatorial de n1 que tem que dar f1. Aqui nós temos a caracterização da chamada recursiva. Então, o fatorial é chamado de novo, dessa vez passando para ele o argumento ao invés de n1, que é a subtração do valor original de n. O resultado de n1 é f1. Esse f1 aqui é o que eu posso utilizar para multiplicar por n e encontrar o f, que é a resposta. Então, essa forma aqui é a forma totalmente recursiva do fatorial. O cálculo fatorial é em Prolog. Agora, qual é o caso básico? O caso básico está aqui embaixo. Quando chegar no 0, ele retorna simplesmente o 1 e não faz a chamada recursiva. Assim ele interrompe o ciclo recursivo. Bom, então, dessa forma, nós temos a solução recursiva, a solução que chama de novo o fatorial para calcular de novo o fatorial de um número menor. E isso tem a ver com a definição. O fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Essa é a definição matemática. Então, nós estamos aqui implementando praticamente, literalmente, a definição matemática do Prolog. Do fatorial. Agora, nós vamos ver uma outra forma de implementar o fatorial. Nessa forma aqui, nós temos o fatorial, nosso predicado definido, um predicado de aridade 2, cuja entrada é n, cuja saída é f, que é o valor do fatorial. Mas para dar resultado esse fatorial de n f, ou seja, para responder a uma pergunta de n f, nós transformamos esse predicado de aridade 2 em um predicado de aridade 3. Esse predicado de aridade 3 vai dizer o seguinte: o fatorial de n é f se o fatorial de n começando em 1 é f. Então esse 1 que aparece aqui, ele é, na realidade, ele é o contador. Ele vai contar de 1 até f. E cada vez que ele contar, a gente vai multiplicar ele e guardar o valor em uma variável que nós vamos chamar de acumulador. Então nós temos aqui, primeira coisa, transformar um predicado de aridade 2 num predicado de aridade 3. Segunda coisa, nosso predicado de aridade 3
ele vai começar a sua atividade, obviamente, testando se o N é maior que 0. Porque é impossível se livrar completamente da recursão em Prolog. Então, se é praticamente impossível se livrar completamente da recursão em Prolog, ainda vai ter algum tipo de recursão aqui, só que bem menos. E nós teremos ainda o caso básico para esse predicado. Qual é o caso básico para esse predicado? É fatorial de 0 f, né? Ou seja, se o contador atingir f e esse primeiro valor for 0, então o resultado é f. Esse é o caso básico. Mas vamos aqui. Fatorial de n, dado um contador qualquer, é f. Primeiro, o n é maior que 0. Um teste para a gente continuar. Se o n for menor que 0, já falhou aqui na entrada. E ele vai procurar uma outra alternativa. Então ele testa o n maior que 0. Depois ele calcula um T1. T1 é o t vezes n. Então esse T1 aqui é muito importante. T vezes n. Né? Ele vai pegar esse T aqui e multiplicar pelo n. Obviamente o n é maior que 0, então vai dar algum resultado. E N1 é n menos 1. Ele decrementou o valor de n. Então o que é que ele fez aqui? Duas coisas. Ele calculou um fator T1 que é t vezes n, e a seguir calculou um N1 que é n menos 1. Observe que esse T1 aqui ele vai funcionar como o acumulador. Ele vai acumular os produtos que vão chegar a cada chamada recursiva, obviamente a chamada recursiva, do fatorial. Então, a seguir, depois que ele faz esses cálculos, ele chama o fatorial passando o N1 e o T1. Na realidade, todo o cálculo do fatorial será feito aqui nessa linha. Diferentemente da anterior, que praticamente o cálculo do fatorial era feito no loop recursivo, dentro da recursão. Aqui nós tiramos o cálculo para fora da recursão. E isso caracteriza, então, um trabalho mais iterativo do que propriamente recursivo. Então, com isso aqui, nós economizamos recursos de recursão e calculamos praticamente de forma interativa o fatorial. Então, o fatorial passa a ser executado dentro dessa parte aqui da cláusula. E quando chegamos na cláusula básica, ou seja, quando o contador chegou ao valor f, e o valor qualquer i, o n chegou a 0, então ele retorna o f para o resultado final, que é o fatorial. Dessa forma, nós reduzimos a grande busca por recursão do Prolog. Então, essa aqui, os livros textos do Prolog, os autores mostram essa forma como uma forma de implementação iterativa do fatorial em Prolog. Agora, é necessário que a gente entenda que se a gente puder utilizar de forma mais iterativa os problemas que nós temos, nós conseguimos reduzir um pouco, digamos assim, o uso da recursividade e, consequentemente, tornar o sistema mais eficiente. Lembre-se que todos esses programas em Prolog não rodarão em computadores com arquitetura Prolog, eles rodarão com computadores com arquitetura convencional. E essa arquitetura convencional, ela tem dificuldade para realizar grandes procedimentos recursivos. Agora, veja só, já foi proposto, algum tempo atrás, nas décadas de 90, construir arquiteturas de computadores que facilitassem esse processo recursivo. Parece que isso não andou muito. Eles diriam que isso seria a quinta geração de computadores, mas não andou muito. E nós continuamos ainda com arquiteturas mais para convencionais, enquanto não chegam aí arquiteturas quânticas. Então vamos lá. Então essa é a forma de implementar o fatorial de forma iterativa. Observe o funcionamento do acumulador, ou da variável acumulador, ou da existência de um acumulador na linguagem Prolog. Nós temos aqui um exemplo de um predicado simplesmente que conta números. Nós temos duas formas, da mesma forma que o fatorial, porque na realidade o fatorial é isso, é uma contagem acumulativa de conta, depois multiplica, acumula, guarda, depois conta e assim por diante. Bom, então nós temos aqui o predicado contar 0 é 0, contar nk se n for maior que 0, n1 é n menos 1, escreve o n1, então nós temos aqui um predicado interessante, ele escreve na tela, é um predicado de saída, é um predicado extra-lógico, ele não é um predicado da lógica, não tem utilidade lógica, ele tem utilidade prática para imprimir no terminal um valor qualquer. Então a maioria dos problemas tem predicados extralógicos, que são os predicados que são usados para controlar o computador, entrada de dados do computador, saída de dados do computador, assim por diante. Bom, então nós temos aqui um predicado para escrever na tela, escrever no terminal. E a seguir a chamada recursiva ao contar N1, o N1 está sendo decrementado aqui,
e ele vai entrar aqui com um novo valor e vai ser impresso, vai ser o valor dele vai ser decrementado, ele vai ser impresso, decrementado, impresso, assim, tudo através de chamadas recursivas. Nós podemos ver esse exemplo depois, daqui a pouco no próprio terminal do Prolog. Mas aqui embaixo nós temos uma outra forma, que é a forma onde nós usamos uma variável auxiliar, j. Então nós temos aqui contar nj, n-1 é 0, n1 é n-1, então esse aqui vai fazer o papel de um contador, ele vai contar n1 de trás para frente, e aqui nós temos o j1, que é uma variável que vai contar de 0 para frente. Então, ao invés de contar de trás para frente como ele vai contar de 0 para frente. Então, ele vai, de certa forma, funcionando como o acumulador que a gente usa na linguagem procedural. Ele escreve o j1 e, a seguir, chama de novo a função contar n1 passando o j1. Contar passando n1 e j1. Então, essa variável, essa forma de utilizar o Prolog reduz a recursão, reduz as responsabilidades da recursão, aumentando para as responsabilidades da iteração. E sempre que a gente fizer isso, a gente precisa, muitas vezes, de variáveis que nós chamamos de acumuladores. Então, nós temos aqui o nosso Prolog implementado na forma recursiva. Vocês estão vendo ele aqui no switch. Nós podemos executar aqui qualquer valor aí, tem algum valor alto, 10 vezes x, aqui o valor resultado. Nós temos aqui a implementação dele na forma iterativa. Aqui eu não verifiquei o tempo que ele leva, mas pode ser um exercício para você aí. Calcular o tempo necessário para calcular o fatorial, por exemplo, um número bem alto, 20, né? Sei lá, um valor gigante aí. O Prolog calcula assim, valores muito altos, que algumas linguagens de programação bloqueiam, né? Então você pode calcular e ver o tempo que leva, a diferença de tempo que leva do iterativo para o recursivo. Nós temos aqui a forma iterativa, né? Então nós temos o predicado aridade 2 passando a aridade 3, e aqui também podemos implementar sem problema, né? Dá o mesmo valor, não somos obrigados a colocar o mesmo valor aí, podemos colocar o valor alto aqui, 20. Vocês viram que a resposta foi imediata para um número muito alto, né? Então, algum questionamento pode ser feito a respeito da eficiência do compilador Prolog, mas nós podemos ter bons resultados, e com o aumento do poder de computação dos processadores atuais, não há nenhuma desculpa para a gente não usar Prolog, né? Quando for necessário, e nós vamos discutir quando é que seria necessária a utilização do Prolog em detrimento de linguagem de programação convencional. Nós temos aqui o predicado contar, na primeira forma totalmente recursiva que nós mostramos. Então vamos ver aqui como é que ele funciona. Ele vai contando aqui, o número está saindo junto aqui de trás para frente, né? Vai demorar um pouco, ele vai contar de 100 até 0, né? Na verdade, uma demora maior aí talvez seja pela escrita em vídeo do que propriamente pelo cálculo, né? Bom, e nós temos aqui a outra forma de implementar, usando aquele artifício parar aqui primeiro, usando o artifício da variável j aqui, que funciona como uma espécie de acumulador, que também funciona, né? Eu chamei aqui de contar 2, né? Então, aqui é o nosso teste, está contando agora na direção correta, né? De 0 para frente. Ok, então era só para mostrar que o programa funciona. Vamos só lembrar você aqui como é que é um loop recursivo na linguagem procedural. Temos aqui o caso do Python, para quem já esqueceu, para quem precisa relembrar de alguma forma da recursão. Observe aqui que nós vamos imprimir os números de 0 a 100, ou sei lá, uma faixa qualquer, sem usar nem o for, nem o while, sem usar o laço. Nós vamos usar uma função recursiva. Então eu tenho aqui, definir uma função recursiva, início e fim.
Toda função recursiva tem um ponto de parada, que é o caso base. Então, quanto é que é o caso base? O caso base é quando o início é igual ao fim. Quando o início é igual ao fim, ela para. Se ela não parar, ela imprime o valor de início, que é a nossa variável que vai contando aí, incrementa o valor de início e chama de novo a própria função. Então ela chama a função, que chama a função, que chama a função, e aí ele implementa o loop recursivo, né? Vamos executar aqui de 0 a 100. Ó, imprimiu rapidinho, né? Isso poderia ser de 100 a 1000, sei lá, né? De repente. Então é só para ilustrar e relembrar a questão do loop recursivo. Uma outra coisa que consome muitos recursos do Prolog é o backtrack. O backtrack é a criação da árvore de busca. Então a árvore de busca ela percorre vários caminhos. Quando você está pesquisando na árvore de busca, você consegue andar por vários caminhos. Mas se um deles for verdadeiro, isso não impede muitas vezes do Prolog continuar o processo de busca. E se você tiver várias respostas verdadeiras, ele vai mostrar todas elas. E se você não tiver nenhuma verdadeira, ele vai percorrer a árvore inteira. E ele vai fazer uma busca exaustiva. E se a gente não quiser isso? Quer dizer, se a gente não tiver tempo para esperar por isso. Então o Prolog tem um recurso chamado cut. O cut, ele poda a árvore de busca. Ele diz, uma vez que você encontrou um caso que deu certo, não vá atrás de outros. Então é basicamente isso que o cut faz com o programa em Prolog. Então nós vamos ver aqui um exemplo sem cut, como cut, da forma correta, vamos ver algumas coisas importantes aqui a respeito do cut. Nós não vamos exaurir o assunto. O cut é um assunto complicado, dá margem a muitas discussões, é preciso saber bem utilizá-lo, porque muitas vezes ele nos induz a cometer vários tipos de erros, e os tipos de erros básicos são: primeiro, você imaginar que ele cortou uma parte da árvore quando na realidade ele não cortou, ou então que ele não cortou quando na realidade ele cortou. Então vamos ter calma, e eu sugiro a vocês a se aprofundarem mais no assunto em um curso específico de Prolog sobre a utilização do cut. Mas vamos mostrar aqui para nosso uso básico o que seria o cut. Então vamos ver aqui, vamos supor que eu queira saber o máximo, o maior número entre dois números, A e B. Então eu tenho A e B e quero saber qual é o maior valor entre A e B. Ora, o maior valor entre A e B será A, se o A for maior ou igual a B, claro. De outra forma, o máximo entre A e B será B se o A for menor do que o B. Né? Então, como é que nós faríamos isso em Python? Em Python nós faríamos simplesmente assim: se A maior ou igual a B, retorne A. Se A menor que B, retorne B. Então observe que tanto nessa forma de fazer aqui, quanto nessa forma de fazer aqui, nós estamos usando duas rotinas. Nós estamos fazendo dois processamentos. O primeiro processamento, verificar se o A é maior ou igual a B. O segundo processamento, verificar se o A é menor do que B. Será que nós não poderíamos melhorar isso? Vamos ver aqui uma coisa interessante do Prolog, que é a forma de você rastrear a execução de um programa. Nós temos aqui o maior, naquela nossa primeira versão, sem cut, e nós temos aqui o primeiro caso do maior, maior entre x, y, x, se x for maior ou igual a y. E nós temos aqui o segundo caso, maior entre x, y, y, se o x for menor do que y. Então nós vamos aqui compilar, né? Ele compila o programa. Vamos aqui compilar. Ele compila aqui. Nós podemos usar esse mesmo endereço aqui para consultar. Então, executar um programa no interpretador Prolog significa consultar a base de conhecimento, né? É uma consulta que se faz à base. Essa consulta é feita com esse operadorzinho aqui. Você coloca o colchete abrindo, o endereço do arquivo, onde está a base de conhecimento, e aqui você consulta a base.
Então, se tudo der certo, você recebe um true como resposta. Bom, então o maior está aí funcionando. Nós vamos ativar outra coisa chamada trace. O trace é o rastreador do nosso programa. Uma vez ele ligado, você digita trace para ligar, no trace para desligar. Quando ele está ligado, ele vai rastrear agora toda a execução do nosso programa. Então vamos ver o maior. Vamos botar aqui dois números. 20, 30. Ele vai ter como resposta o x e vamos ver o que vai acontecer. Então ele começa, ele tenta encontrar uma variável, essa aqui que case com valor, obviamente, de 20 e 30, de forma que o primeiro valor seja maior que o segundo. Então vamos lá, ele vai testar. 20 é maior ou igual a 30. Não é, ele vai falhar. Então ele falha aqui, vocês podem observar aqui que ele falhou. Né? Ele continua, vai testar 20 maior que 30 de novo. Dessa vez ele vai instanciar com 20 menor que 30. Vai continuar e sim, deu sucesso aqui. Aqui ele teve uma saída com sucesso. Vai testar, continua o seu trabalho e vai dar a resposta final, x igual a 30. A partir da análise da segunda cláusula, né? Então nós observamos aqui que nós analisamos. Ele analisou a primeira, ele analisou a primeira cláusula que está aqui, não deu certo, ele analisou a segunda. Ok? Então isso aí era para mostrar como é que funciona o maior e como é que funciona o trace. Vamos em frente. Vamos ver agora o cut. O que é o cut? O cut é usado na linguagem como símbolo de exclamação. Então nós vamos fazer uma pequena modificação no maior usando o cut. Nós vamos dizer o seguinte. X é maior que y. Então x é maior que y. O maior entre x e y é x. Se x for maior ou igual a y, vírgula, cut. Quer dizer o quê? Que se essa condição aqui for verdadeira, ele não testa mais outros predicados dessa natureza. Então, o predicado maior obteve sucesso e foi cortado aqui. Então, se o x for maior do que o y, ele responderá com x e não testará, né, se ou nenhuma outra segunda opção. Se ele falhar aqui, aí sim ele vai testar a segunda opção, na qual, em princípio, nós nem precisaremos fazer teste. Bastaremos responder que x é o maior entre x e y é o y, já que no teste anterior o x não é maior do que o y. Então, como é que seria isso em uma linguagem procedural? Em uma linguagem procedural seria algo do tipo: se A é maior ou igual a B, retorne A. Se não, retorne B. Não importa mais. Não é necessário mais testar. Os gregos dizem que até um cachorro sabe disso, que quando o cachorro vai cheirando no caminho e o caminho se bifurca, se ele cheirar no primeiro caminho que não der errado, ele não precisa cheirar o segundo, ele vai direto pelo segundo caminho. Mas nós vamos ver que isso aqui tem um pequeno probleminha. Mas vamos testar isso aqui no interpretador. Então nós temos aqui o maior com cut. Eu chamei aqui de maior 2 para evitar a confusão com o maior anterior. Então, maior de x e y é x. Se o x for maior igual a y, e cut. Se isso não der certo, o maior é y. É isso que está escrito aqui. Nós colocamos isso aqui para evitar que o SWI reclame de uma variável que não vai ser utilizada. Então, vamos testar aqui, né? Vamos primeiro consultar o maior 2, que é o programa. E agora nós vamos ligar o 3. Ligado o 3, vamos testar novamente. Ok, ele corrigiu automático o maior 2, que realmente o nome é maior 2. Vamos lá, pronto. Agora vai começar. Vamos testar maior 2, 20 é maior ou igual a 30, falhou,
Continua. 20 maior que 30. Fiz aqui mais uma vez. E podemos repetir quantas vezes nós quisermos, né? Botar outros valores, sei lá. 1 e 2. Opa. Agora observem a quantidade de vezes e de chamadas que ele fez aqui, ó. Apenas 5 vezes, apenas 4 vezes, apenas, né? Observe que o trace do maior 2 é menor do que o trace do maior. E é esse o objetivo do cut, diminuir o trabalho do interpretador da máquina de inferência. Agora, está correto isso? Esse aqui está correto? Ele não está 100% correto. Porque se nós fizermos assim, maior 1 do que 2, aliás, maior 2 do que 1 é 1. Então, o que nós vamos ter? Ele respondeu verdade, mas não é verdade. Não é verdade que o 1 é maior do que o 2. Quer dizer, se eu botar uma variável aqui, ele responde correto, mas se eu botar um valor aqui, ele responde verdade. E isso aqui faz parte do significado do programa. De alguma forma, o uso do maior desta forma, ele muda o significado do programa. É por isso que ele é chamado de red cut, que ele muda o significado do programa, né? Na realidade, ele mudou tanto que transformou o programa num programa que não é 100% correto. Ele falha em alguns tipos de dados. Então, ele é chamado de red cut, é um cut que muda o significado do programa. Agora, vamos mudar um pouco isso aqui. Então, nós temos ele aqui correto. Então, nós temos aqui maior 2 novamente. Maior entre x e y é x, se x for maior que y, cut. O maior entre x e y, se x for menor que y, cut. Para que serve o cut? O cut ele evita que você teste de novo. Mas ele impede que você, como está nas duas cláusulas, por onde ele começar, ele vai parar se aquela cláusula der como resultado positivo. Porém, não vai dar mais aquele erro que nós estávamos vendo agora há pouco. Vamos ver aqui. Vamos consultar. Consultamos. E vamos testar. Vamos botar 20 e 30. Vamos colocar daquela forma que estava dando errado. 30, 20, 20. Então pronto, nós temos a resposta falsa. Agora sim, ele não deu correto. Se nós colocássemos o contrário. Maior, 30, 20, 30. Sim, estamos corretos. E da mesma forma, se colocarmos aqui a variável, ele deu 30. Então o que nós fizemos agora com esses cuts foi transformar um red cut, que estava modificando o significado do programa, para um green cut. Green cut é o cut normal, que não muda o significado do programa. Nós poderíamos colocar tudo numa linha só, esse programinha, se nós quisermos, usando a disjunção explícita. O operador de disjunção do Prolog é o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula é o operador de disjunção, ou, né? Então, a vírgula é a conjunção e o ponto e vírgula é a disjunção. Então, nós podemos colocar esse maior aí, de dois números, dessa forma aqui. Maior de x, y, z. Se x for maior ou igual a y, cut. E z é x, ou z é y. Ora, se o cut for acionado, z é x. Se o cut não for acionado, z é y. Então tem esse detalhezinho aqui do cut que ele ajuda a gente. Então, o cut vai nos permitir escolher entre duas opções aqui, no caso. Então, o cut sendo verdadeiro, ele termina a cláusula e ponto, acabou. Onde chegar no ponto e vírgula, ele acabou, não faz mais na frente. Se isso aqui não for verdade, o ponto e vírgula, a exclamação faz com que o cut faça com que ele não termine a cláusula. Não terminando, ele vai para o próximo, que é z, é y.
Então é uma forma também de usar o cut aqui nesse mesmo problema. O uso cut não é obrigatório. Em muitos casos você pode usar ou não usar. Então, às vezes ele é totalmente dispensável. Então tem que ter cuidado com esse excesso de cuts. As pessoas fazem programas em Prolog, usam cut o tempo todo e tal, e às vezes não é necessário, nem obrigatório. Mas em muitos casos sim, para diminuir a demora do programa, ou aumentar a eficiência. Então é isso que nós falamos agora há pouco. O green cut é o cut que não altera o significado, o meaning do programa, e ele é usado apenas para melhorar a eficiência do mesmo. Ao contrário, o red cut, ele altera o significado. Essa alteração pode ser buscada, pode ser intencional ou não. Né? Então, se você quer, por exemplo, receber apenas uma solução, e não interessa mais se existem outras soluções, o cut vai te ajudar a encontrar a primeira solução. Ótimo. Então, você coloca o cut e evita perda de tempo. Então, está aqui o nosso exemplo de novo, com o red cut, e está aqui um exemplo com o green cut. Lembre-se que se você fazer isso em programa maior, essa forma aqui está incorreta, né? O cut provoca isso, né? Essa forma aqui está incorreta para muitos casos. Então, isso aí nós já fizemos. Então, resumindo, cuidado com os cuts. Então, é necessário estudar mais. Nosso curso aqui é bastante limitado com relação à ferramenta. Nós estamos aqui no curso introdutório de IA, então fica a sua tarefa de estudar mais sobre Prolog. Existe um predicado de Prolog também, digamos assim, que é o fail. O fail é aquele predicado que sempre falha. Então, onde ele encontrou o fail, ele disse que aquela meta falhou e encerrou. Não temos mais conversa. Ela é costumeiramente usada junto com o cut. Então, uma combinada dos dois aí pode gerar muitas atividades úteis. Então, por exemplo, vamos definir um predicado diff, ou diferente, né? Então, se x é diferente de x, isso aqui não é o caso, né? Então, cut não vou mais testar, mas eu fail, falhou. Eu estou testando dois números que são iguais para saber se eles são diferentes. Como eles são iguais, eu não vou testar mais nada. Eu primeiro fiz o cut, não vou testar mais nada, e fail, falhou. O resultado é falhou, não tem mais o que definir aqui. Bom, se o x não é igual a x, ele não vai testar aqui, não vai mais testar nada, mas se o x não for qualquer outra coisa comparado com qualquer outra coisa, dá verdade. E aqui tem um cut também. Então, se eu vou testar duas coisas diferentes, cut, verdade. Se eu vou testar duas coisas iguais, cut, falha. Então, fica essa aí para você testar no seu interpretador do Prolog. Então vamos dar um cut aqui e mostrar algumas particularidades do ambiente Prolog, com vistas a gente encerrar no próximo vídeo essa fase de estudo do Prolog para continuar com o nosso curso de IA. Então vamos ver algumas coisas mais. O Prolog tem predicado para tratamento de variáveis, para verificar que tipo de variáveis, são os types, né? Todas as linguagens de programação têm isso, o Python também tem isso, permite você saber se é um número inteiro, se é um número, se é um functor. Functor é um predicado. Ao mesmo tempo saber se é um termo composto ou simples, e tudo isso tem disponível já no Prolog. Eu acho que você leia o manual do seu Prolog. Tem duas distribuições muito boas, o SWI Prolog, e também tem o GNU Prolog, que você pode instalar no seu ambiente Linux, ou até mesmo para o Windows também, e fica uma solução razoável. Existem também os predicados metalógicos. Os metalógicos são usados para controle da lógica do programa. Então ele pode testar se um termo é uma variável, se o termo não é uma variável, verificar a unificação, se dois termos unificam ou não, qual é as substituições que unificam dois termos, assim por diante. E existem os predicados extralógicos, que são aqueles que nós utilizamos para entrada e saída de dados, para controle do computador, para desenhar no computador. Então tudo isso aí faz parte da linguagem, mas não é parte de lógica. Então nós usamos aqui o write, mas existe também o getC, getChar, read, alguns predicados semelhantes aos comandos da linguagem C, né, que você pode utilizar dentro do Prolog. Então são os predicados extralógicos. Então no próximo vídeo nós vamos usar o Prolog para fazer uma
solução de um problema e mostrar como é que o Prolog pode ajudar na IA. Uma boa discussão é sobre quando usar o Prolog. Essa discussão nós vamos ficar para o próximo vídeo, mas nós já vamos deixar para vocês. Se nós temos as linguagens de programação procedurais, por que nós deveríamos utilizar a linguagem Prolog? Então, é uma coisa que você já vai pensando aí. No próximo vídeo nós vamos ver um exemplo de uso do Prolog para resolver um problema real. E depois a gente vai fazer voltar para essa discussão. Até a próxima.